3, 2, 1. Foi? Aqui estamos. No ar. No ar. Entre aquelas vinhetas ridículas, né? Vamos lá, mais um dia de quarentena, inclusive, em São Paulo, quarentena prorrogada, quarentena batizada de heterogênea, prorrogada até o dia 28 de junho. Hoje, os shoppings populares abriram. 6 horas da manhã, o braço estava lotado. Sério? Assim, você fala, meu Deus, meu Deus. É, véspera de Dia dos Namorados, né? Teoricamente, muita gente também fez feriado, então... Mas tá meio esquizofrênico o negócio aqui em São Paulo. Mas, enfim, aqui no Rio, o prefeito fez uma campanha, né, de fazer aberturas graduais, mas, tipo, final de semana, saiu notificado que tinha 300.000 pessoas na praia, né, andando no calçadão, já entrando no mar, essa coisa toda. Eu anotei um monte de surfista, né, no mar e tal. Um pouco por aí. Hoje, inclusive, uma amiga de manhã cedo estava colocando reproduzindo um aviso do Barra Shopping, do tipo 85 dias fechados por determinação da prefeitura, tipo assim, a gente não está cuidando das pessoas, né? A gente está sendo obrigado, né? E aí, isso. Eu fico pensando muito, né? E foi inclusive que eu escrevi para ela, que é a mentalidade de muita gente nesse momento olhando a quarentena como uma medida punitiva, né? As pessoas estão sendo punidas. Sim. Por um lugar que é para se cuidar, para se proteger, enfim. E um lugar para pôr a culpa, né, Mar? Eu tenho visto isso, assim, um pouco. Os governos que defendem a quarentena, muitos sendo colocados nesse lugar de culpa, Sim. Né? Então, olha, tá acontecendo por causa de vocês, a economia vai ser ruim por causa de vocês, eu não sei o que... E você fala, gente, não, é circunstancial, não tem um jeito que vai ser perfeito para lidar com isso e não ter dano colateral, né? Esse é o melhor jeito que todo mundo encontrou para salvar a vida. É só isso. Aí, com vida, a gente consegue recuperar a economia. Né? Tem um pouco dessa dinâmica, assim. Mas eu tenho essa sensação de que estão procurando lugar para pôr a culpa. Sim. É isso, assim. Então, é difícil, né? Então, hoje cedo mesmo eu vi uma foto de um ônibus cheio, né? E um ônibus cheio do padrão Rio de Janeiro ou Rush, né? Então, apinhado de gente e as pessoas com máscara, lá com a mão para cima, lá segurando o ferro, aquela coisa toda. Que é um lugar muito triste, né? Porque quando a gente fala sobre não sair de casa, não sair de casa quem não pode sair de não sair de casa quem pode não sair de casa. Quem pode não sair de casa. Então, assim, Sim. E a gente sabe que tem muita gente que não tem como, porque a empresa não liberou, enfim. Ou porque depende daquela atividade na rua para ter dinheiro, né? Assim, é o dinheiro do dia que paga a comida e tudo mais. Então, aí a pessoa, mas se for para fazer, que é um argumento, argumento chique, né? Que a pessoa assim, se é para tal coisa, tem que estar todo mundo. Tá, mas você precisa ser grato por você poder ficar em casa, né? Por você poder trabalhar remotamente, por você ainda ter um salário garantido de alguma forma, né? Então, Sim. assim, em vez de solidarizar com quem não tem essa opção, a pessoa usa isso como um argumento para poder ver se... Sim. Enfim, acho que isso está muito a serviço de umas discussões sociais muito maiores, assim, definitivamente, né? E tem uma outra coisa também que eu estou começando a ver, que não é porque a quarentena acaba que você precisa sair de casa, né? Porque também tem um pouco isso. É uma coisa que eu venho falando já há muito tempo, né? Eu digo assim, olha, para mim, quarentena acabando ou não acabando, o Colégio do Guilherme, lá em março, avisou que se voltar fisicamente, volta 27 de julho. Então, o que eu faço com o Guilherme, mesmo que a quarentena acabe, né? Então, hoje eu tenho o privilégio de não trabalhar numa empresa e, portanto, não ter ninguém mandando eu voltar para lugar nenhum. Sim. Mas essas coisas vão precisar ser muito discutidas, porque se eu trabalhasse numa empresa, e aí meu filho mais velho também trabalha numa empresa, acaba a quarentena e as empresas dizem, voltem, eu faço o que com o Guilherme? Sim. O pai voltando para a empresa, quer dizer, então, esses arranjos, né, eles vão precisar ser muito revistos. E aí, tá me vindo uma coisa na cabeça, acho que até para já fazer o gancho com o que a gente vai conversar hoje, né? Falando especificamente dessas pessoas que podem ter uma quarentena, eu quero fazer o seguinte recorte, como se eu fosse fazer uma pesquisa, tá? Se eu fizer o recorte de pessoas que podem ter uma quarentena privilegiada e que têm
instrução, sabe? Que são estudadas, né? Se eu juntar essas duas coisas, uma coisa que eu estou observando muito também é a dificuldade dessas pessoas em lidarem com a morte das coisas não das pessoas, né? A morte de uma vida que não vai voltar a ser como era, a morte de uma supressão de prazer ainda que circunstancial, a morte de alguns relacionamentos, não só afetivos, amorosos, mas de amizades, porque está acontecendo muito, a gente falou isso numa outra gravação, a morte de quem se era, né? Para quem se passa a ser, dos hobbies. Então, você fala, não tem mais futebol, né? E aí eu estava conversando com um amigo meu espanhol, que não é muito ligado em futebol, mas enfim, tá lá na Europa, né? E é um psicólogo, diretor de RH, e ele falou assim para mim, Ana, é impressionante ver os homens que eram muito ligados em futebol antes da quarentena, e não tem mais, né? E eles não sabem sobre o que conversar. Sim. Assim, eles são muito perdidos. Como identificar do que se gosta? Porque o futebol ocupava um lugar tão grande, como talvez único repertório, que agora eles estão com muita dificuldade de encontrar do que eles gostam, frente à pouca oferta, né? Ontem eu estava assistindo uma live da Cacau e do Luiz Otávio. Eles são aqui do Rio, ela trabalha com sexualidade feminina, eles trabalham com corpo e tantra, enfim. E aí... Tá. Era exatamente uma entrevista, era no canal da Cacau, entrevistando o Luiz Otávio, e ele falando sobre sexualidade masculina, e ele levantando exatamente essas questões, né? Dos homens que não discutem o que precisa discutir, porque as rodas sempre são do futebol, para falar de uma maneira vulgar de mulher, ou de falar de política, ou de falar qualquer coisa, mas menos falar de si mesmos, né? Então, semana passada eu tive um primeiro encontro de um grupo de homens online que está discutindo um livro. Você tá de roupa embaixo, né? Sim, você tá de camisa e tem roupa embaixo. O Jornal Nacional Câmara Social e cueca. Não, eu penso em tudo. Não, porque teve um dia, peraí, deixa eu te interromper. Teve um dia que eu Fala. estava em reunião, sorte que eu estava em reunião com alguém que, assim, né, uma diretora do IPFEM que é muito minha amiga, e eu fico muito, enfim, sem roupa em casa e estou usando muita camiseta branca e preta e tal. E aí, sei lá, o que eu falei, que eu levantei para pegar um livro também. Só que eu levantei, eu tava de camiseta e calcinha, né? Só que eu levantei, fui lá, e eu não tenho vergonha, né? Acho que carioca tem uma relação com o corpo mais diferente também. Levantei, fui lá, peguei o livro, voltei. Aí eu voltei, ela olhou para mim e falou assim, você tá fazendo outras reuniões hoje? Aí eu falei, vou ter mais umas 2 no fim do dia. Ela falou, vamos lembrar de botar uma roupa? Uma Aí eu saia, falei, uma puta bermuda. merda, tô de calcinha. Falei, gente, na praia tem autorização para ver calcinha, por que, né, não tem? Enfim, eu tenho umas perguntas sobre o corpo que depois a gente pode falar, mas a gente deu muita risada, aí eu lembrei de sempre ter uma roupa de baixo, assim, não importa o que aconteça. Não, mas eu tenho... eu gosto muito de ficar de cueca em casa, né? Mas aí, geralmente, assim, eu tenho aqui as janelas dos outros prédios, né? A minha frente aqui é aberta, mas eu tenho nas lateralidades, eu tenho janelas dos vizinhos, né? Quarto e cozinha das outras pessoas. Então, geralmente, eu estou com a janela fechada, né? Então, mas aí já tem esse automático, né? Janela aberta, temos uma bermuda, né? Temos um short. Entendi. Temos uma tanga, temos uma folha. Tem uns códigos já meio mais ou menos pré-estabelecidos. Mas, enfim, semana passada rolou um grupo que eu descobri, passou uma mensagem aqui na internet, beleza, mandei lá um e-mail, e aí, às quintas-feiras à noite, a gente vai discutir esse livro, Além do Herói, que acho que parece invertido, né, na tela, mas enfim. Não, aparece super bem, para mim aparece super bem. Você vem invertido, mas eu vejo direitinho. Então tá ótimo. Então... Tá. E aí é divertido, porque eu já tenho um hábito de participar de outros grupos de homens, né? E era uma galera completamente nova de idade e completamente virgem desse tipo de coisa, né? E algumas pessoas colocaram assim, nossa, quando eu abri a tela, e aí imagino você, né, quando você faz esse grupo de mulheres, né? Só que mulher é muito mais fácil do que homem, né? E aí algumas pessoas falaram assim, não, quando eu abri a tela e tinham lá 16 carinhas aqui no Zoom, a vontade que eu tive foi de desligar a minha e ir embora. Tipo assim, o que eu vou falar porque tem essa vergonha
diante dos outros homens. Aí, então, a gente vai falar de sentimento mesmo, a gente vai falar do que está pensando nesse, né? A gente vai falar de fragilidade. E eu já tive encontro de homens que foram muito divertidos, essa coisa do... divertido não porque é alegre, divertido e engraçado, né? Mas porque é curioso, né? Porque as pessoas começam a levantar, às vezes, eu falo de uma deficiência minha, e aí você está numa roda com 25, 30 homens, assim, eu também. Isso é uma coisa tão libertadora, porque você fica se achando o gremlin, tipo assim, só você tem isso. E quando todo isso reverbera, assim, nossa, mas que bom ter esse lugar onde as pessoas estão aqui abertas para falar, e é principalmente quando a gente fala do masculino, sobre esse lugar de uma certa impotência diante de determinadas situações, né? De ficar com dúvida, de não querer ser o macho alfa da relação, ou ter que, tipo assim, cara, eu tô cansado de também ficar sustentando essa, né? Então, eu quero que alguém esse lugar, né? Tome conta de mim, mas um homem dizer que quer que tome conta, é um banana, é um frouxo, ou... Sim. A gente tá... essas danças sobre masculinidade e feminilidade que ainda são muito desencaixadas, né? Tem uma coisa que eu falo muito em círculo de mulheres, que é assim, acontece uma mágica quando a gente está em grupo, que é, eu não fico feliz porque tem outras pessoas sofrendo, mas eu me conforto muito de que eu não estou sofrendo sozinho, né? É meio esse lugar um pouco ambíguo, mas que é um lugar quentinho de falar, no fundo, é um conforto de dizer, eu não sou insuficiente, ou eu não sou incompetente, ou eu não sou fracassada, ou eu não sou incapaz. Isso talvez acometa mais pessoas por outras razões que não só a minha incapacidade de ser algo ou de fazer algo, né? Que é um pouco que eu acho que a quarentena está trazendo pra gente, sabe, Mar? Assim, a partir de uma brincadeira que eu fiz, né, que eu ouvi e eu trouxe um pouco de humor para aquilo, eu saí numa conclusão. Então, é assim, as meninas estavam falando de cabelo, unha, depilação, falando, meu Deus, eu só queria fazer uma hidratação e tal, não sei o quê, que é essa coisa muito da vaidade feminina, né? E aí eu fiz uma brincadeira dizendo assim, mas estamos todo mundo feia, né? Tá tudo bem. Com mulheres que eu tenho muita intimidade, que isso não vai ser enxergado de um jeito ruim. Claro. E aí aí eu gravei um áudio para elas, assim, eu falei, olha que interessante, né? Enquanto todo mundo tá podendo ir a salão, fazer unha, fazer cabelo, etc., eu, se não faço isso, me sinto menor, Marginal, inferior, mais feia, exato. Se não tem ninguém podendo, que é a teoria das filas, quando a gente fala, eu reclamo, se o trânsito não está andando para ninguém, eu não reclamo que o trânsito está parado. Se o trânsito não está andando só na minha fila, eu vou reclamar que o trânsito está parado, né? E vou tentar sair para ir para outra fila, inevitavelmente a outra fila vai parar. Então, tem um pouco isso também. E aí a gente começou a refletir um pouco sobre isso, assim, mesmo, né? Então, a hora que o parâmetro baixa para todo mundo, porque tirando as ricas e famosas que talvez chamem alguém em casa para fazer alguma coisa, enfim, por diversas razões que não nos cabe julgar, tá todo mundo meio sem poder ir a salão, né? Sim. Então a unha tá sem fazer, então o cabelo tá sem fazer, então a maquiagem, a sobrancelha, a depilação. E aí você fala assim, talvez eu também esteja descobrindo, essa foi a conversa, né? Talvez eu também esteja descobrindo que eu não precise tanto assim. Né? Porque daí essa é uma questão muito central no feminino, assim, o tanto de tempo e de dinheiro que a gente gasta para sustentar um padrão estético que foi meio imposto e a gente abraçou, enfim, aí é meio mistério de Tostines, assim, né? Que daí é outra conversa. Mas essa coisa de também deixar morrer a vaidade, né? Então, a hora que essa vaidade nesse lugar morre, o que nasce no lugar dela? Né? Que consciência é essa que nasce, né? Isso é legal porque leva para vários outros lugares, né? Eu fiz uma apresentação que não aconteceu, mas eu fiz uma pesquisa a respeito. Eu fui chamado para falar fui chamado para cobrir uma outra pessoa numa palestra sobre Lenormand, que era Lenormand e os pecados capitais. E aí deram para mim flores e raposa para falar sobre vaidade. E aí pegadinha no malandro, né? Eu falei assim, vamos colocar vaidade como se fosse uma coisa bacana, né? Porque você precisa ser vaidoso e tudo mais. Só que assim, cara, orgulho e vaidade são pecados. Então, o tema não é sete pecados. Então, assim, eu vou glamorizar a vaidade, vou glamorizar o orgulho. Vamos
vamos falar disso aqui direito. E aí, de modo geral, quando você fala de orgulho e vaidade, são coisas distintas, mas que meio que acabam meio que se conjugando ali, não vamos entrar em detalhes, mas quando você é uma pessoa muito orgulhosa, e a gente lembra, né, que Lúcifer foi o primeiro, é o pai do orgulho, né? Então, onde é que o Lúcifer caiu, né? Porque ele começou a perceber que assim, cara, eu acho que eu sou melhor do que os outros, né? Ele se achava mais bonito do que os outros. Sim, sim. E ele achou que era mais bonito, puta, deu um prego só. E aí isso fala de um lugar de eu preciso me arrumar, me vestir bem, fazer cabelo, estar super maquiada, parará, 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 porque de alguma forma eu estou tentando encobrir alguma coisa que em mim eu acho feio e não é a aparência necessariamente. Quando eu fico querendo aparecer no sentido de ter muito conhecimento, alguma coisa, é porque eu me sinto muito merda em alguma outra, que eu coloco isso no holofote, porque aí se eu colocar isso aqui, ninguém vai perceber aquilo lá, que é o que realmente eu tenho vergonha. E quando a gente fala desse momento e quando a gente para avaliar a vaidade, né, que é voltar para o que você está falando, é muito dar importância às coisas que realmente precisam ser colocadas na pauta, né? Então, por que eu preciso, às vezes, mostrar alguma coisa que... Por que isso é uma necessidade? Não porque assim, então tá, então eu vou trabalhar todo esculhambado, aquela coisa toda. Mas só a questão do excesso, né? Então, onde é que eu me perco porque eu preciso estar com o cabelo sempre hidratado, preciso sempre estar maquiado, preciso sempre... Porque aí é a coisa do Tostini, né? Porque eu fico tentando já entrar no padrão, porque eu não posso me destoar do meu coletivo, né? Então, isso. E aí você sabe muito bem o que é executiva carioca e o que é executiva paulista. Opa, total. É bem diferente. Né? E é legal, né? Eu estou sempre fazendo esse trânsito, ótimo, né? Quando eu fazia esse trânsito, né? Assim, é bacana você andar na Paulista ou entrar nos centros de empresas, né? Ter um patamar da mulher paulista executiva que é top, né? A pessoa ali ela está naquele lugar aqui, está indo para um casamento aqui no Rio. Total, poderia super, exatamente. Festa de gala, total. Então, quem tá assistindo, então vamos explicar por que a gente está falando disso? Então, assim, quem está assistindo, assim, esses dois loucos já falando de 15 coisas diferentes e, assim, qual é o tema? Eu acho que esse tema todo, eu estou aqui, você está falando, eu também, e estou meio que costurando, né? Porque uma pessoa escreveu para mim no Instagram, falando assim, nossa, gostei muito do vídeo sobre tarô, vida e relacionamento. Eu queria fazer uma proposta, né? Porque vocês não falam sobre tarô, morte e luto. Tarô, morte e luto já é bem pesado. E eu achei demais. Eu não sei o que leva a pessoa a fazer essa pergunta. Talvez porque ela esteja passando por um momento de dor, né? E de repente quer ouvir o que é isso, e a gente lembra que está vivendo uma situação de pandemia, muitas pessoas estão morrendo, então às vezes você pode estar extremamente sensível por as zilhões de mortes que estão acontecendo no mundo inteiro, ok? Talvez você esteja muito doído porque você perdeu alguém perto de você, né? E às vezes mais de uma pessoa. Eu, por acaso, ainda não tive ninguém próximo, né? Mas eu tenho notícias de pais de amigos meus que faleceram, né? Então, essa morte está próxima, está rondando aqui, né? Então, e a gente não sabe em que ponto isso vai parar. A gente não vai falar de tarô, morte e luto, mas vai falar de tarô, vida e morte, né? Então, porque a morte faz parte da vida. E aí, quando a gente traz isso para o tarô, a gente tem a figura que tem esse nome, né? Que é divertido, inclusive, porque essa carta, no passado, ela não tinha nome. Ela não tinha nome. Então, você tinha o louco, que era o tarô, era o arcano sem número, e aí você tem a morte, que era o arcano sem nome, porque só o fato de você falar o nome da morte é como se você estivesse atraindo a morte, né? E curioso também, porque a carta da morte no tarô, ela faz uma referência à peste negra, né? Então, um momento também que as pessoas estavam vivendo uma pandemia como a nossa agora.
E aí, a gente está falando da morte, e a gente quer falar da morte, sabe, sei lá qual caminho isso aqui ainda vai tomar, também das mortes físicas, né? Também das mortes que a gente está enlutado por causa de um amigo querido, de um parente próximo. Parente próximo é parente, né? Então, mas parente próximo, né? Porque ali no primeiro círculo, né? Às vezes, de primeiro, de segundo grau, porque às vezes, morreu a sua tia lá de não sei da onde, você nem sabia nem que essa tia existia, você só soube agora porque morreu, né? Alguém falou no grupo da família, né? Sim. Mas falando dessas pessoas que são próximas, você tem uma história, né? Você teve uma experiência com isso, né? Então, isso pode ser muito dolorido, mas a gente precisa falar também das pequenas mortes que estamos todos passando por causa da pandemia, por causa dos tempos, não só ligados especificamente à pandemia, mas aquilo que a vida demanda que a gente mude, né? Então, quando eu falo aqui do comportamento masculino... dizer, porque a vida é a vida, né? A vida é transição, a vida é impermanência, então as coisas estão nascendo, desenvolvendo, amadurecendo, definhando e morrendo o tempo inteiro, né? Que é a mensagem da roda da fortuna. E quando a gente fala muito da resistência à morte, o lidar mal com a morte, a gente fala dos nossos apegos. A gente fala daquilo que a gente não quer abrir mão. Então, quando eu falo do padrão masculino, por exemplo, porque muita gente não quer ser o diferente do rolê, né? Porque eu cresci para ser dessa maneira. Eu não estou entendendo, né? E a gente tem Nossa, a gente tem tanto mau exemplo nesse momento, né? Quando com as pessoas vociferando mais atrocidades, porque são pessoas que não entendem que o mundo mudou, que existem demandas novas e a gente precisa se adaptar a essas novas demandas. A gente já falou disso aqui algumas vezes, né? Até sobre a história a pandemia obrigar as pessoas a se reinventarem, né? No sentido até do seu trabalho. Então, citei aqui agora há pouco já citei de outras vezes a Edi, né? Que para mim tem sido um super exemplo luminoso. E aí ontem eu ouvindo a Cacau com o Luiz Otávio também falando assim, pois é, né? Porque eu sempre fui meio resistente com essa tal de internet, essa tal de tecnologia, mas aqui já estou começando a fazer umas lives, estou começando já a ficar meio à vontade, já estou pensando, de repente, em montar um grupo que seja um grupo virtual, né? Então, assim, porque é fundamental ter a presença das pessoas. Não, é super bom quando a gente tem a presença das pessoas. Mas se a gente não pode ter a presença das pessoas, então não vai fazer nada, não, a gente pode ter a presença, né, das diversas janelinhas que se abrem no Zoom, por exemplo, e a gente continua interagindo, continua conversando e continua sentindo, né? Então a gente mantém Mas eu preciso abrir mão disso. Eu preciso morrer para aquele jeito antigo de pensar e me abrir para um jeito novo. Então temos tudo isso aqui no pacote, né? Nossa, temos. Queria fazer, então, uma observação adicional aí ao tema, né, que você começou a explicar, quando você dividiu comigo esse pedido, e até agora, quando você falou do tema, eu até sorri e falei que eu achei ótimo. Eu achei ótimo por muitas razões, né? Eu sou uma pessoa muito esquisita. E aí, depois da primeira vez que eu fiz o meu mapa astral, não para tudo, mas enfim... eu sempre sou muito esquisita nos contextos que eu habito, assim. Esquisita é uma brincadeira que eu faço para dizer que muito dificilmente eu vou corresponder a um padrão esperado, né? Não significa que eu vá contra ele, mas é muito mais um jeito meu de existir do que qualquer outra coisa. E aí é muito interessante, porque algumas coisas eu não entendia até a primeira vez que eu fiz o meu mapa astral, e eu descobri que eu tenho 6 planetas em Escorpião, né? Gostoso, uma aglomeração o quê? Gostosa, né? Tranquila, processo tranquilo, né? E aí eu fui entender muito... Fala, o que você quer falar? 6 planetas em Escorpião para mim já é suruba, né? Tipo, nem aglomeração. Pois é. Tanto que vou fazer um parênteses, tinha uma brincadeira, um meme aí da quarentena, falando assim, o planeta é em tal casa, é o que você vai ter de sexo, tal. Eu falei, e aí, obviamente, o melhor planeta, o melhor signo era Escorpião, né? Eu falei, no caso, eu tenho 6 planetas, posso potencializar 6 vezes, né? Não sou escorpiana, mas, né? Tá tudo aí. Então, rola uma aglomeração em Escorpião, o que, resumidamente, me faz ter 2 coisas no meu modus operandi, né?
A primeira é a profundidade, né, com que eu processo as coisas, assim, com que eu abraço de fato as coisas. E a segunda é esse lugar de tudo bem ficar no escuro um tempo, né? Para mim, os processos de morte, eles são muito grandes e muito fortes. E também não te contei que a aula que eu dei de tarô essa semana, para o grupo de Santos e de São Paulo, foi sobre o pendurado e a morte, né? As aulas são sempre de parzinho, sobre o pendurado e a morte, a gente conversou muito sobre ser a morte, né? Eu adoro falar dessa dupla, inclusive, né? Eu também. E a gente falou muito sobre... Assim, nesse lugar de impotência, que você está com o pé amarrado para cima, na carta seguinte vem alguém com um objeto de corte que pode te soltar. Isso. Então, e que muitas vezes pode ser você, né? O quanto você pode operar também algumas coisas importantes, assim, matar algumas coisas visando a vida, né? Então, para que a vida aconteça. Enfim, então acho que a sincronicidade de novo, né, aconteceu em relação ao tema, e aí eu fiquei sentindo o que esse tema reverberava em mim, e aí eu entendi que são essas mortes que eu processei a vida inteira muito profundamente, né? Muito nesse lugar de, então tá bom, é para transformar, vamos transformar, mas assim, vamos transformar de verdade. Vamos estudar sobre isso, vamos abraçar isso, vamos conversar sobre isso, vamos exercitar isso, porque daí o meu processo é sempre esse, né? Eu acredito muito nos vetores dos dois lados, assim. Não adianta eu fazer uma terapia e botar coisa para dentro, ou fazer uma constelação, ou abrir uma mesa de tarô, se eu não olho para aquilo e falo, ok, agora eu vou tentar agir de um jeito diferente. Agora, proativamente, né? E não esperar que isso aconteça. Então, eu sempre fico muito feliz, assim, com temas densos, temas de transformação. E quando eu e a Anitta, lá atrás, a gente abriu a Crisálida, né, a nossa casa de terapias aqui em São Paulo, é muito interessante, assim, porque a Anitta, ela traz o lugar da luz, da potência e da beleza. E eu, como diz o meu filho mais velho, né, porque eu adoro meia luz, assim, eu tô sempre no escurinho, ele fala, mas gosta de uma trevinha, né? Ele fala para mim, trevas, que é essa capacidade, né, de ir das trevas à luz, assim, de lidar com o denso, de lidar com o escuro. Sim. E eu e a Anitta, a gente fazia uma parceria muito interessante nesse sentido. Né? E porque quando a gente ia desenhar qualquer coisa, eu queria desenhar a vivência e a atividade que ia, tipo, momento Maísa, meu mundo caiu, a gente vai aqui, ó, chorar, escorregar atrás da porta, ficar em posição fetal debaixo da pia, e de repente vai fazer pá, tipo, a Fênix voltando. E a Anitta foi uma pessoa que me ensinou que não precisa, você tá imaginando. Menos, né? Tipo... Isso, a Anitta, na verdade, era a pessoa que me provocava e que me ensinou oficialmente de que não precisa ser sempre assim, né? E de que isso não funciona para todo mundo. Sim. Ela e depois a Fabiana, que é a minha amiga, enfim, sacerdotisa lá em Santos, e a gente também fez um ciclo de sagrado juntas e tal para 60 mulheres. E aí a Fabiana também, ela falava para mim, ela falava, não precisamos matar todo mundo todo encontro, né? Sim. E aí é um aprendizado meu que hoje ele é muito valioso, acho, né? E recebo feedback sobre isso, porque tem duas coisas que eu inverto a lógica quando eu junto mulheres. Esse lugar do masculino muito ancorado em mim, o lugar da decisão, o lugar do fazer, o lugar de andar, de ir adiante, que é muito interessante quando eu consigo instalar isso em alguém, né, e trocar. E essa outra coisa do coragem para abraçar a morte, assim, né? Se tem que morrer e vamos lá, né? Eu opero um pouco nesse lugar, nessa polaridade. E aí é um exercício meu de autodesenvolvimento, do mesmo jeito que algumas pessoas precisam se desenvolver para conseguirem tomar decisão, conseguirem agir no mundo e conseguirem deixar morrer, eu preciso trabalhar para o contrário, né? E aí já são anos de consciência em relação a isso. Então,
por exemplo, na aula dessa semana, só para terminar essa parte, quando eu fui falar de pendurado, né, eu falei muito sobre o pendurado me ensinar que eu não preciso ceifar tão rápido, né? O pendurado também me ensina que não é do meu jeito, ok, resolve desse jeito, não resolve, então eu corto e vou pro próximo, né? Tem um vídeo Não ótimo que você precisa. deve conhecer da Viviane Mosé, que ela fala sobre a importância do sofrimento. E Sim, aí, sim. porque as pessoas, a gente não tem maturidade para sofrer. Eu acho legal isso, né? Isso. Porque assim Quer que tomar logo um analgésico, quer tomar logo um antitérmico para tirar a dor, né? Na exatamente, hora, né? assim, não posso sentir dor. E existe uma sabedoria no sofrimento, né? Do tipo, se está doendo, mas está doendo por quê? Então, em vez de pular para a próxima etapa, tipo, está doendo, deixa eu tomar alguma coisa, né? Então, Isso. o meu pai tomava analgésico, tipo assim, eu acho que vou ter dor de cabeça. A gente sempre se divertiu muito com isso. Assim, nossa, eu tô achando que eu vou ter dor de cabeça. Então, antes de ter dor de cabeça, eu já tomava com esse tipo assim, nem tive, porque já tomei antes. Entendi, entendi, E já garanti. já garanti. E a gente faz muito dessas coisas, né? Assim, o que eu faço para me livrar disso? Eu achei ótimo, né? Que essa semana tinha lá assim, a semana do Bhagavad Gita. Aí o cara, a primeira aula, tipo assim, o que é karma e como a gente faz para se livrar disso? Eu falei, como assim se livrar disso? Tipo assim, obviamente foi uma chamada marqueteira, Mais né? comercial, né? Mais comercial, mas tipo assim, como assim se livrar disso, né? Porque karma é karma, né? Então, Uhum. vamos entender por que esse karma existe, né? O que está rolando por aí. E a gente quer Vamos dar uma processada nisso, né, gente? e a gente quer Fala que eu vou abortar. pegar um Bhagavad Gita para te mostrar que eu acho que ele tá aqui. E é divertido porque quando você fala, por exemplo, dessas experiências dramáticas, eu fico pensando até no próprio processo terapêutico, porque tem muito terapeuta individual, como trabalhos de grupo, que valorizam muito a catarse, né? E Sim, a experiência catártica ela pode ser perigosa, muito, né? Então, muito. eu tenho uma experiência que eu acho que eu não sei se eu já contei isso aqui, eu já contei isso várias vezes, não sei se eu falei isso em algum vídeo. Tem um trabalho que eu gosto muito, né, que é feito pelo Bruno e a Isa, que é o Pulso e Pausa. Inclusive tem a versão online agora disso. E o Pulso e Pausa no presencial tem vários momentos de pensar nas emoções e trabalhar com o corpo na dança, enfim, tem várias atividades lúdicas. E aí, em um desses encontros, cada um ganhou uma venda. E aí estava rolando uma música e era para dançar vendado. Então, tipo assim, toma seu tempo, dança do jeito que você quiser. Se quiser interagir com alguém, pode. Né? Então, se você quiser andar pela sala, fica tranquilo. E aí, eu, cabeçudo, tipo assim, eu não vou andar pela sala e tropeçar nas pessoas. Porque, às vezes, quando eu mexia o braço, eu encostava em alguém, eu tirava. Né? Em algum momento, os facilitadores vieram, tipo assim, aí pegava, te conduzia na mão, colocava na mão de outra pessoa e você dançava com essa outra pessoa lá interagindo de boa. E daqui a pouco ficava com o saco cheio e parava. E aí, eu, cabeção, estou lá vendado, mas eu estou o tempo todo ligado porque eu estou com a caixa de som aqui na minha esquerda. Então, assim, eu estou na minha quina, eu sabia que eu estava na quina da sala, foi onde eu botei a venda. Então, assim, estou aqui no meu lugarzinho seguro, né? E aí, tá dançando, não sei o quê, e tal. Em algum momento já meio que encheu o saco, acho que começou já a ficar assim, né? Tipo, e aí, de novo, vem uma interação. Então, beleza. Então, vai buscando o chão. Aí todo mundo vai buscando o chão, aí teve uma meditação, aquela coisa toda. Então tá, acabou, pode tirar a venda. Quando tirou a venda, eu descobri que eu estava do outro lado da sala. Eu não sei como eu cheguei lá, porque o tempo todo eu estava assim, a caixa de som está aqui na minha esquerda, a caixa de som está na minha esquerda, a caixa de som está na minha esquerda, e quando eu estava lá no raio que parta. Né? Eu atravessei uns 3, 4 metros de salão, sem esbarrar em ninguém, e sem perceber que eu estava fazendo esse deslocamento. E aí, quando eu levei isso para a sessão da terapia na semana seguinte, a gente trouxe isso como uma experiência terapêutica, porque a gente fica esperando, de repente, dentro das nossas dores, a gente fica esperando um desencadeamento, estou desatando esse nó, então estou elaborando essa questão, e às vezes não é isso. Às vezes você acorda do outro lado da sala, pura e simplesmente, porque você trabalhou aquilo de uma outra maneira. Então não precisa ser um processo necessariamente doloroso, mas você precisa se entregar
estou aqui pronto para isso. Não foge dessa questão, né? Não foge da dor, né? Então, você tem um desconforto, você está ali dançando vendado, né? Dependendo, algumas pessoas vão curtir, outras vão achar assim, nossa, que ridículo, né? Estou aqui, o que será que as outras pessoas estão fazendo? Né? E já tem a venda, já eu acho que é por causa disso mesmo, né? Acho não, né? Já é. Porque você se volta para dentro, né? Então, você está vendado, agora é você com a música, ponto. Não precisa nem fugir da dor, nem procurar a dor, né? Para mim tem esse lugar do entendimento do meio do caminho, né? Assim. E aí eu acho que a música é legal nesse sentido, porque fala de fluxo. Você segue o fluxo. Sim. E você percebe como é que isso está, de alguma forma, te curando, né? Então, nem toda morte é dramática. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes você morre e nem percebe. Às vezes você já acordou do outro lado da sala, você você não passou por um luto, você não teve a dificuldade de atravessar a sala. Você já estava lá. Então, a gente sofre ou a gente teme as coisas que a gente precisa olhar frente a frente e, de alguma maneira, tem alguma coisa que a gente tem medo de perder. Até por causa até porque existem uns ganhos secundários, né? Então, às vezes, eu posso ficar me lamuriando, tipo, minha vida é uma merda, como eu sou infeliz, não sei o quê. Aí você tem assim, Marcelo, como é que é a solução? Assim, puta, mas se eu pegar a solução aqui da Ana, eu vou parar de reclamar, mas quem sou eu se eu parar de reclamar disso? O Hellinger falava, né? É um erro a gente achar que as pessoas querem, de fato, resolver os problemas. Às vezes elas Muitas vivem vezes em não função queremos. deles, porque é isso. Porque assim, esse problema me sustenta, esse problema é uma identidade que eu tenho no mundo, e se eu abrir mão dele, né? E sistemicamente ele honra alguém ou ele está a serviço de tentar reequilibrar alguma coisa, né? Quando a gente amplia a lente para o sistema, né? É importante, assim. Você falou do Bhagavad Gita, eu tenho um tempão para te falar isso, e aí você falou agora, só lembrei, só queria falar. Eu tenho um amigo, um grande amigo, ele é o dono de uma livraria chamada Onisciência. Acho que a mãe dele, eles são os representantes dos direitos autorais do Yogananda no Brasil, né, de livro e tal, e a Onisciência é uma livraria bem dedicada a isso. E uma vez eu estava conversando com ele, e eu falei que eu queria fazer os trabalhos de energia vital, né, ano passado e tal, e ele me indicou o Bhagavad Gita Esse livro é incrível. do Yogananda, né? Tem o volume 1 e é tranquilinho, né? É super pequeno, leve e tal. E tem o volume 2, Deus fala com Arjuna, né? E sim, comecei a ler, comecei a fazer também algumas pesquisas e tal, e eu achei muito interessante, assim, a abordagem. Queria só, que você falou, eu lembrei, pode ser útil para mais alguém. E daí eu queria fazer duas coisas antes de falar um pouco mais sobre, enfim, morte, luto, principalmente do ponto de vista contemporâneo, né? Porque hoje a gente não está falando só sobre a morte física. Eu gosto muito de falar sobre morte reputacional também, porque muitas vezes é o que faz a gente, parar em algum lugar ou fazer alguma coisa sem estar genuinamente conectado com a gente, né? Mas aí antes eu queria fazer duas coisas. Você mostrou a carta aí da morte, né? Aí eu que sou super exibida, porque eu tenho vários baralhos também. Tô comprando vários baralhos. Quando se tem dinheiro e boas promoções, né? Eu queria mostrar o do Eight, né? Que é o que eu uso oficialmente. Então, será que o foco vai funcionar? De vez em quando ele tá meio, mas tá de boa. Tá de boa? Dá? Tá. Boa. Queria mostrar a morte do Eight. Quero mostrar a morte do Nosotras Tarot, que eu acho linda. Linda. É uma mulher com uma foice, tá vendo? Aqui, ó, nas costas de outra pessoa. Sim. É linda. Quero mostrar a morte do Insensate. Todos esses eu participei do crowdfunding, tá? Eu fico procurando tarôs diferentes, assim. Também é uma mulher, tá vendo? Bonita também. Tem um tarô do Sagrado Feminino, ele é em inglês. A morte é assim, ó, que eu acho uma imagem muito interessante. Tá vendo? É uma boca e aí tem um caminho para essa boca. E aí eu ganhei um tarô italiano, desenhado à mão por um artista, numerado. Eu tenho um carinho, é um tarô de animais.
e a morte é um crocodilo. Aham. E tem um tarô chamado, que é em italiano também, Secoli Tarot. Ele é bem pequenininho, tá vendo? Ele é uma menininha com uns sorvetes em volta, assim. Tá vendo? É uma capa Então, estranha para a morte, mas enfim. Tem mais a cara do sete mas de copas do que do... ela tá, não, pois é, mas é engraçado porque assim, ela tá com uma maçã mordida do lado, uma maçãzinha mordida do lado. Então tem uma coisa meio Branca de Neve, sabe? E aí tem os 7 sorvetes em volta, enfim, tem umas relações de fábula. Então, por exemplo, o imperador é assim, Entendi. sabe? Tem uma coisa meio de brincadeira. E aí, olhar para a morte, né, muito feminina. Eu gosto de observar isso nas cartas, assim, quando os tarôs trazem a morte como esse lugar do feminino, né? Pensando um pouco nessa analogia de que o feminino dá a vida e tira, se a gente pensar nas moiras e tal, né, nas imagens mais simbólicas. E a gente tem uma parceira no IPFEM chamada Ariane Angioletti. Ela é uma advogada especializada em idosos, em algumas questões do morrer, né? Ela é uma pesquisadora sobre o morrer, assim. E ela fez uma live semana passada, óbvio que eu já comprei o livro, né? E eu comecei a ler essa semana. O livro chama Uma História Social do Morrer. Então, é um livro que sociologicamente conta sobre a morte. As nossas percepções de finitude, como é que a gente processa a morte, enfim, socialmente, legalmente, ritualisticamente, etc, etc, etc. E eu li, aqui não está aqui, está no consultório, mas eu li o livro tibetano do Viver e do Morrer, que também é conhecido como livro tibetano dos mortos, que fala sobre os bardos, né? Os Sim. bardos da morte, assim. Que é uma visão, inclusive, são imagens muito parecidas com as imagens, de certa maneira, do kardecismo, enfim, da Umbanda, das religiões um pouco mais espiritualistas, né? E que acreditam nessas coexistências dos planos, assim. E aí essa era a primeira coisa que eu queria falar sobre esse assunto, sobre morte física, que é uma conversa que recorrentemente a gente tem aqui em casa, sobre acreditar ou não acreditar em algumas coisas. E o que eu digo muito é, bom, pode até não acontecer nada quando a gente morrer, né? Mas se não acontecer nada, ok. Morreu e acabou e boa, né? Eu gosto de acreditar que vai acontecer alguma coisa, que eu vou para algum lugar, né, e que algum processo acontece. Isso me faz melhor, me faz viver uma vida melhor, me dá conforto acreditar em algo maior nesse processo. E aí também, obviamente, faço uma provocação, né, que eu digo, olha, é melhor vocês acreditarem. Eu falo para meus filhos, é melhor vocês acreditarem, porque se morrer e tiver alguma coisa, eu tenho certeza que eu vou ouvir mãe, 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 você tá aí? Mãe, me ajuda. Eu vou saber o que fazer, vocês não vão saber. Então, minimamente, é melhor entender o que existe. Mas é uma provocação um pouco mais bem-humorada, né, na criação dos filhos, muito para instigar esse lugar da curiosidade também, né? Como é que as diferentes religiões veem a morte? Como é que é a morte? Por que que no México você festeja? Por que que no Japão você festeja? Sou louca por cemitério, né? Acho que é uma coisa, eu falei que eu era esquisita, então essas gravações, eu vou sempre, né? A pessoa conversa com o livro, vai em cemitério e tal. Aquelas Fala, o que palavras, você quer experiência de falar? ser escorpião. Pois é. Então, por exemplo, cemitério, fui para Buenos Aires, fui ver cemitério, fui para Paris, fui para o Père Lachaise. Então, assim, e no México eu fiz o cara. Quando eu fui para Buenos Aires, falar para minha, eu tenho uma amiga argentina assim, você precisa conhecer o túmulo de Evita. Eu falei assim, por quê? Não, você precisa conhecer o cemitério. Eu falei assim, porque alguém vai para algum outro lugar do mundo e vai conhecer o cemitério. Não tem o menor sentido. Assim, não, Eu, mas precisa. Aí eu fui, aí eu descobri que o cemitério de Buenos Aires fica no meio de uma praça, né? Então, assim, é quase você não isso, é escapar do bonito. cemitério. E aí eu fui lá tirar uma foto lá Isso. do túmulo da Evita, sabe lá Deus por quê? Eu falei, tirar uma foto só para dizer que eu estive aqui com a Evita. Né? O que mais eu gostei porque tinha 15 mil gatos, eu tirei muita foto de gato no cemitério. Eu adoro. Isso, então. Mas assim, o Isso. cemitério em Eu si fui no túmulo da Evita, na França fui no túmulo, enfim, do Allan Kardec, do Orson Welles, enfim, tem umas histórias, mas é assim, então eu vou te dar a resposta, né, quando você faz essa pergunta de não tem sentido e tal, eu vou te dar uma resposta espiritualista e vou te dar uma resposta, não sei, um pouco mais racional. A minha resposta espiritualista é: cemitério é um ponto de força, grande assim, quando você entende o que acontece ali, né?
pro que você acredita, obviamente, né? Então, o cemitério é um ponto de força, de muito respeito e de muita transmutação, né? É onde, de alguma maneira, tem muito prana, tem o prana se esvaindo, enfim, tem umas coisas que acontecem ali. E é um lugar onde eu me sinto muito confortável, né? Então, com os devidos pedidos de licença, é um lugar onde eu me sinto muito em casa. Porque é o lugar da transmutação, é o lugar da Sim. passagem, né? Então, isso fala muito sobre quem eu sou. E a explicação mais racional é que eu gosto muito de ver como as pessoas lidam com a morte nos símbolos. Então, a história do México eu ia contar um pouco por causa disso, porque eu trabalhava, a sede da minha empresa ficava num bairro chique do México, chamado Santa Fé. E aí, a primeira vez que eu fui para lá para trabalhar, a empresa me fez a cordialidade de, né, me fazer chegar 2 dias antes, no fim de semana, contrataram um motorista para eu conhecer a cidade do México e as pirâmides de Teotihuacan, a primeira vez. E o motorista incrível, assim, mexicanos são incríveis, e aí eu fiquei super amiga do cara e tal. E aí eu perguntei pro cara, e aí em Santa Fé no caminho de Santa Fé tem um cemitério gigante, lindo, incrível, tipo da Consolação, assim, mais rebuscado, mais Sim. organizado e tal. E aí, como eu já estava íntima dele, eu sei que o México lida com a morte de um jeito muito diferente, eu tomei a liberdade de dizer que eu queria muito conhecer um cemitério no México. Só que eu já sabia o nome desse cemitério, assim. Aí ele falou assim, vou te levar no cemitério e tal. Eu falei, não, então, no caso, a gente poderia ir num mais de verdade, assim? Mais de Não quero vocês, cemitério para mais turista. regional? Eu quero um cemitério assim. Aí ele olhou para mim atrás, assim, ele falou, deixa comigo. Cara, o cara entrou numas bibocas, numas quebradas, assim. A gente passou por um circo de rua, no meio da rua, uns negócios de circo e tal, enfim. E aí ele para o carro, e aí eu entendi que era o bairro dele, porque as pessoas, tipo, cumprimentavam ele e tal, na Aham. periferia. E aí eu desci e eu pedi autorização, enfim, pro pessoal do lado de lá e pro pessoal do lado de cá. E eu tenho umas fotos de um cemitério. E assim, o bairro existindo em volta e as pessoas passando. Tipo, aquilo ali como algo orgânico da vida, entendeu? E aquela energia de lidar com a morte daquele jeito era tão diferente. E era tudo enfeitado, e era tudo colorido, e era tudo. Foi tão diferente. Foi tão diferente, assim. E eu saí de lá tão tipo, meu, é isso, assim, sabe? Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui, ó, tamo aqui. Eu aqui, você aí, né? Com carne, a gente se comunica, sem carne, enfim. É tão incrível quando isso é fluido, quando tem fluxo, né? É engraçado, né? Enfim, fui muito feliz porque depois eu fui para a Basílica de Guadalupe, então aí eu fui Eu conheço uma agradecer lá. pessoa que era vizinha de um cemitério e cresceu o cemitério como se fosse o quintal da casa dela, então é uma coisa muito natural. Uma vez eu fui fazer não sei se aquilo ali é Vicente de Carvalho, talvez seja, fui fazer uma entrevista para Aladim, sabe aquela garrafa térmica? Acho que tem mais coisa, mas Sei, a única coisa que eu preciso me lembrar é a garrafa térmica Aladim, que tá bom. também o escritório e a fábrica é colado no cemitério. E assim, colado no cemitério é um lugar onde você não tem nada. Então, assim, a gente não tem nem Uhum, aqui, a gente tem um refeitório, porque não tem lugar para almoçar aqui por perto. E as pessoas gostam de ficar passeando, as pessoas gostam de correr no cemitério, né? Fazer culpa no cemitério na hora do almoço, né? Uma coisa assim do gênero. uhum, E, e é divertido isso, dessa naturalidade. Tem umas coisas que do esquizoterismo que eu acho divertido, né? Porque para mim fala muito da ignorância das pessoas. Porque eu só tenho um mala de pulso que é feito com ossos de iaque. Eu não tenho uhum, um japamala grandão, né? Meus japamalas geralmente são de uhum, pedra. Eu tenho 2 de madeira, mas enfim. É, é muito comum no Tibete você ter japamalas feitos com ossos de iaque. E aí algumas pessoas gostam, inclusive, de gravar, de escavar, né? Gravar ou coisa, fazer com forma de caveirinha, porque já é um osso, né? Então uhum, faz caveirinha. uhum, Então, tem uma galera que gosta de andar, às vezes ostentar isso ou no pulso ou no pescoço, dizer assim, eu sou do mal, né? Porque eu estou aqui lidando com a morte, né? Porque eu sou perigosa, né? Então, tem a figura de Kali, né? Que tem aquele cordão com as uhum. cabeças, né? Os crânios, aquela coisa toda. Mas que, longe de todo ter essa coisa, eu sou mal ou sou má, né? E olha só, eu sou, né? Eu sou perigosa, né? Não Sou mexe perigosa. comigo, que eu te arrasto pra cá. Tem essa coisa que é uma ostentação estúpida,
tem duas coisas que são de ordem prática. Primeiro, porque no Tibete você não tem muito recurso de nada. Então, você tem aquelas montanhas. Quando alguém mata um iaque, aproveita o iaque de tudo. Não tem assim, essa parte aqui a gente joga fora. Não. Então, você tem os ossos são utilizados para poder fazer tigela, talher e japamalas, né? Porque é um item como se fosse qualquer outro item que você vai achar se brita na rua. Então, não tem essa coisa, né? De tudo mais. E a outra é para você lembrar o tempo inteiro que, assim, a morte está aí. Então, não é para você algo você fazer, eu sou fodão porque eu estou usando um japamala de caveirinha. Lembre-se constantemente que a morte é algo certo. Não só a morte como a morte física, né? O fim da vida, mas que a vida, a gente está o tempo todo morrendo. Dentro tanto do budismo, principalmente no budismo, né? Mas, por exemplo, quando o judeu, quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz, ele não põe nem o pé para fora da cama, ele reza o Modéani. Então, o Modéani, eu ia me arriscar e falar ele agora, mas talvez eu esqueça. Então, eu vou só ficar aqui, né? Não. Era isso que eu ia falar, melhor não. Depois a gente pode escrever, pôr um link, talvez. Mas o Modéani é uma prece curta, mas assim, obrigado, Senhor, por eu não ter morrido enquanto eu dormia. Porque é isso, né? Então, faz sentido. É trazer consciência que, assim, cara, eu podia ter morrido, então já que eu tô acordado, eu tenho uma puta oportunidade de mais um dia. Que pode até ser que eu não até porque eu posso morrer no meio do dia. Até porque o sono é considerado uma pequena morte, né? Então, se a gente lembrar disso, assim. É lembrar o tempo todo que você pode morrer a qualquer instante. Então, no budismo tem muito disso, né? Assim, não deixe para fazer para depois o que você pode fazer agora, porque pode ser que você morra daqui a meia hora. E uma prece que você fez nesse momento ou uma ajuda que você ofereceu para outra pessoa pode ser de grande valor. Então, assim, eu vou ter uma vida espiritual quando eu me aposentar, eu vou fazer qualquer coisa que vale. Eu não estou falando aqui de espiritualidade, mas qualquer coisa. Agora. A vida é agora, né? Anúncio de Coca-Cola, né? Para gente patrocinar essa nossa chamada. Anúncio da Visa. Então, assim, é um pouco isso, né? E só não perder uma coisa que você falou e que é muito legal, porque eu não tinha me tocado muito disso, porque no tarô de Marseille você só tem só os ossos. Você chama de a morte, mas eu nunca parei para pensar se as pessoas refletem a morte como uma energia feminina. Até porque é muito propagado a figura do Eite, e aí você tem a figura do Eite, que é um cavaleiro na armadura, e você, de novo, você pensa nessa figura como se fosse um homem. Né? Um homem, sim. Essa semana eu recebi o Golden Art Nouveau, que é uma reprodução do Eite, mas feito por uma italiana, e eu gostei muito desse tom dramático, porque é isso, né? Eu vi. Mostra a tua morte aí. É a mesma carta, só que assim, a morte chegando aqui de boa, essa flâmula que não faz o menor sentido tá para frente, né? Ela deve estar ventando para trás, mas enfim, quem sou eu para discutir com a Pamela, né? Você está falando do meu, então assim, você está batendo um vento de trás para frente, tá fazendo essa banda, ou então essa flâmula aí é uma coisa dura, né? Mas enfim, paciência. E as pessoas de uma maneira meio resignada, né? Eu gosto desse tom dramático, assim, o susto, né? Tipo, a morte está vindo, cacete. É assim que você espera que alguém receba a morte, né? Exatamente. Ai, caralho, tô chegando. É isso. Então... É mais real, né? Não, de fato, tem razão. E aí, assim, a morte é feminina. Então, quando você pensa na mortalha, naquela figura clássica, é uma mulher, né? Às vezes, realmente você tem a morte com rosas. Aqui no caso do Eite, essa rosa branca que fala da pureza, mas tem essa coisa do adorno das rosas. Várias tatuagens, inclusive, tem a figura da morte com alguma rosa florindo. Eu fico pensando aqui na morte do Neil Gaiman, né? do Sandman, né? Que também é uma menina. E é curioso a gente pensar nessa morte que se você pensa na morte feminina, ela não é alguém que vem e ceifa como se fosse algo violento, mas é algo que acolhe. Que acolhe o que não é mais para deixar sair o que é, né? Para deixar vir o que é. Então, você recolhe, né? A morte você não é ceifa, mulher, você a morte recolhe, é mãe, né? Então, assim... Pensando nisso aqui, dá um reverbera aqui. Emociona um pouco, né? Né? E é
é um lugar muito legal a gente parar para pensar nisso, né? Eu nunca tinha feito essa reflexão. Muito. Você falou e a minha cabeça ficou pensando, fazendo mil sinapses aqui, porque que leva para um outro lugar, inclusive dos afetos, né? Sim. Porque a gente está acostumado a ter essa figura do masculino como autoridade que dá limite e que abusa, e que cerceia. Não, mas isso passa no processo de mudança, a mudança sendo mulher, e aí, de novo, né, essa mãe, né, que traz, a morte não deixa de ter um caráter nutritivo. Completamente. Completamente. E de muito cuidado, assim, né, com o que é, com o processo que é. E é muito... Eu tô te ouvindo e é curioso eu ter começado a contar dessas minhas experiências, assim, com a morte. Eu não tinha me dado conta de que era tanto, porque daí eu já tô lembrando que também em Paris, eu fiz questão de ir nas catacumbas, porque Paris tem todo um modelo de túnel subterrâneo, né, muito antigo, medieval, para transportar os corpos do hospital para o cemitério, e as paredes são inteiras de ossos, assim. É um lugar impressionante, onde, by the way, eu me senti muito bem também, desde coisas assim até na Ilha do Mel. A gente decidiu dar a volta na ilha a pé, né, num pedaço assim da ilha e tal, e num pedaço afastado da praia, que já não tem casa, não tem pousada, não tem nada. Eu olhei a igrejinha. Igrejinha também é um lugar que essas igrejinhas mais inóspitas são lugares que eu também sempre vou. E aí, só que para você chegar na igrejinha, você tinha que passar por um cemitério. E a gente só se deu conta quando a gente já tinha entrado, que era um cemitério bem amador, assim, né, local. E aí você volta, Cemitério de raiz. enfim, faz as reverências, pede licença, né, que tem para quem é espiritualista, né, para quem é umbandista, principalmente do candomblé e tal, tem um jeito certo, né, de você pedir licença, um jeito respeitoso de entrar e de saudar aquele ponto de força. E foi também muito forte, assim. E os meus passeios no Cemitério da Consolação, e como eu gosto do São João Batista, assim, e eu tô muito mobilizada nesse lugar, né, de naturalizar a morte, né, de não tratar a morte com displicência, esse é o ponto, mas... né? Porque as pessoas, a maioria teme, algumas poucas anseiam, né? Então, semana passada eu atendi uma pessoa que do que estava marcando a consulta comigo, a pessoa já se antecipou um pouquinho, falou assim, não, porque assim, eu estou aprendendo astrologia e aí eu já fiz a minha revolução de 2021 e de 2022. E assim, eu acho que eu posso morrer, né? Tem uma coisa aqui meio esquisita e eu queria me preparar para isso. Aí depois, quando já estava efetivamente na consulta, eu falei para ele, essa parte aqui, inclusive, eu falo sem precisar cobrar nada para uma consulta, né? Mas tipo assim, não faça isso. Né? Então, é uma coisa que é natural acontecer para astrólogos, tarólogos e tudo mais, que ele ficar se antecipando, né? Então, como é que vai ser meu ano, né? 2028, né? A gente não sabe se vai ter mundo em 2028. Mas, e aí... Estamos correndo esse risco. Tinha todo um cenário ali da história. Eu falei assim, olha, eu não sei se eu vou te dar uma boa ou uma má notícia. Eu vou só dar, você ver como é que você trabalha isso aí. Mas assim, eu não vejo morte aqui no teu jogo. Né? Não tem nenhum indício aqui de... Porque eu não sei quando a pessoa fala assim, eu estou temendo a morte, eu não sei se não tem uma parte dela, e aí dependendo de você quando percebe qual a energia da pessoa, qual a parte dela que não está querendo essa morte, do tipo assim, seria uma bênção se chegasse, né? E aí eu brinquei com assim, olha, cara, eu lamento, mas vaso ruim não quebra à toa. Que é uma indelicadeza, né? Mas é um pouco tipo assim, porque... Mas às vezes o contexto permite, inclusive pede, né? A gente sabe disso. Eu tenho uma avó que ela passou, sei lá, tipo uns 10 anos, sei lá, dizendo assim, esse é meu último aniversário. Aí, eu tenho um tio que é assim. Eu tenho um tio que é o último aniversário há 15 anos. E era sempre o último aniversário, né? E aí, o último Natal. E aí, quando vai, a gente não sabe o que é e não tem que se preparar, né? Então, assim, o que é se preparar para a morte? Eu fico imaginando alguém que, de repente, tem, sei lá, bens ou alguma coisa assim nesse sentido, e assim, então, para garantir, eu já sei que a família vai sair na porrada, então deixa eu
já distribuir aqui, fazer uma coisa. Mas fora isso, quando foi. Para mim, se preparar para a morte é ter uma vida foda, assim. E aí eu tive uma conversa sobre morte uma vez com um grande amigo, faz tempo isso já, e uma das poucas pessoas para quem eu contei, tudo isso que eu tô contando aqui, né? Enfim, dos meus gostos, das coisas que eu gosto de ler, de pesquisar, de visitar e tal. Que tá muito longe de ser uma morbidez, né? Assim, muito far away, assim. E aí ele vira para mim também, carioca, muito sarrista, tal. Ele falou assim: "Nossa, mas então você devia ser uma pessoa mais mórbida, né? Assim, você devia ser. Será que você não devia ser uma pessoa mais dark e tal?" E essa pergunta para mim foi tão incrível porque eu tive a oportunidade de dizer para ele: "Você sabe que é muito o contrário? Eu tenho a sensação de que quanto mais eu naturalizo a morte, mais eu ganho vida, né? Porque eu valorizo, porque eu me responsabilizo, porque eu ganho consciência, porque hoje, e eu continuo, e é quase todo dia que eu penso isso, tá? Se eu morrer hoje, eu não levo arrependimento nenhum, não significa que a minha vida seja perfeita, muito pelo contrário, tem pessoas, enfim, com quem eu não falo por algumas razões, né? Vida, né? Tá tudo funcionando, mas assim, hoje eu não me arrependo de nada e eu não deixei de fazer nada, assim, nada. Tudo que eu queria fazer e que eu queria viver e que eu queria pôr de pé até hoje, eu pus, né? E se eu morrer hoje e não puser outras coisas, né? Porque isso é uma coisa que eu ouço muito, muito em consultório também. Eu tenho medo de morrer e não fazer tudo que eu tenho para fazer. Você fala, pera, aí eu faço a pergunta, quantos anos você precisa ter para fazer tudo o que você quer fazer? 100 anos. Eu falo, preguiça, né, gente? Assim, 100 anos talvez a gente não esteja fazendo nem mais nada, né? Então, me ajuda, né? É entender que o que é que eu podia ter feito até hoje? Porque com 38 anos, não dá para eu fazer tudo o que eu vou fazer até 90, tá certo? Mas assim, com 38 anos, eu tô satisfeita com as coisas que eu fiz até agora? Né? Eu tô satisfeita com a maneira como eu vivi, eu tô satisfeita com as relações que eu construí, mesmo sendo relações que não estão existindo nesse lugar do diálogo agora, mas assim, esse não e essa interrupção dessa relação tá num bom lugar? Se eu morrer hoje? Se eu morrer hoje, eu disse todos os eu te amos que eu queria dizer, eu abracei todo mundo que eu queria abraçar, eu inventei tudo que eu queria inventar, assim, eu descansei, eu ri, eu viajei, tipo, isso é muito recorrente para mim, assim, muito recorrente para mim. Praticamente todo dia eu me faço essa pergunta, né? E que bom que todo dia para mim a resposta é: tudo bem morrer hoje, viu, gata? Tá tudo certo, tá tudo feito, né? Satisfeita ou não, você tem a vida que você escolheu ter, né? É geralmente a resposta que eu me dou. Com todas, enfim, com todas as dores e com todas as mortes e com tudo, mas me fazer essa pergunta e encontrar esse lugar, assim, não sei, me abraça muito, sabe? Então, eu nunca tinha me dado conta desse tamanho, assim, da naturalização da morte, mas eu acredito muito que naturalizar a morte te faz ter mais vida, né? Pois é, porque eu fico pensando, se eu for falar dessas pessoas que são meio darks, né? Ou quando você pensa em algumas bandas de heavy metal, né? Que tem uma coisa sempre da caveira, do sangue, não sei o quê. Eu fico pensando o quanto que a pessoa se coloca como se fosse íntima da morte, né? Porque assim, morte para mim é isso, eu tô aqui. Aí, por algum motivo, ela acha que ela é tão íntima da morte, a pessoa está toda de preto, precisa colocar um cajal profundo, né? Precisa músicas tristes ou que... Ou precisa se transformar no próprio ceifeiro, né? Na imagem do ceifeiro. Aí eu fico pensando, será que essa pessoa está tão íntima assim mesmo ou não? Né? Que raio de intimidade é essa? Porque não parece natural, não parece orgânico. Isso, é exatamente isso. Para mim, como, e aí de novo eu vou falar de maneira jocosa e genérica, mas sempre tem um ponto de verdade, que é essa coisa da pessoa que se diz budista ou hinduísta e tem necessidade de estar com um japamala no pulso para poder mostrar que eu sou budista, né?
Porque ou está usando como adereço, então não está considerando que ali é um japamala, está usando que é uma pulseira, né? Mas você precisa ostentar, né? O meu japamala está no bolso da calça, né? Eventualmente para marcar um território, né? Porque é isso, eu não preciso mostrar para todo mundo que eu sou um bandista ou que eu sou católico, né? Então, assim, de vez em quando eu encontro com as pessoas que estão com um crucifixo no peito, né? Que é aquele negócio assim, cara, por que precisa ter sustentação desse crucifixo aí? Né? Porque é isso. Então, esse lugar onde parece que eu preciso provar para o mundo que eu sou, eu acho que fala qual é a muito, mensagem, né? eu acho que fala muito mais de uma deficiência do que algo que efetivamente está ali orgânico, está bem trabalhado, está bem aceito, né? Então, acho que pode ser uma deficiência ou pode ser parte de um processo também. Por exemplo, na Umbanda, é muito comum as pessoas no início ficarem muito deslumbradas, principalmente se elas se desenvolvem mediunicamente de um jeito um pouco mais rápido ou se elas já trazem manifestação mediúnica. E aí você está falando uma coisa que dá para amarrar de um jeito tão interessante, que é assim, me parece que essas pessoas que precisam, portanto, ostentar os símbolos da religiosidade, e se a gente for pensar no religare como esse lugar que te liga, né, ao alto, não importa qual religião seja, me parece que o que elas estão tentando dizer é, olha, eu tenho uma ligação especial com o alto, né? Que é um pouco o que acontece quando as pessoas chegam. Muitas pessoas na Umbanda mantêm isso a vida inteira, tá bom? Como em qualquer religião. Mas, enfim, é muito comum as pessoas no começo se deslumbrarem, principalmente quando elas conseguem estabelecer comunicação com o outro lado, né? Com os desencarnados, que a gente chama os guias, os mentores, enfim, os trabalhadores de um templo, de um terreiro. É muito comum elas falarem das coisas que elas ouvem, do que elas veem, ou das experiências, porque tem um lugar de poder aí também, né? Tem um lugar de transcendência desse mundo físico, que também é um lugar de poder. a gente Se a volta gente lá parar para para falar pensar. da vaidade lá do salão. Exato. Voltamos para o começo, né? E essa coisa, talvez, para terminar de amarrar, essa coisa da morte é um pouco como se fosse esse DDI, né? Assim, esse código DDI de falar com outra dimensão, né? Assim, se a gente for olhar de um jeito mais didático. Que é uma coisa que todo mundo tem medo, e mostrar que eu tô aqui de frente e tal, ou com sangue, ou com a caveira, ou com a cruz, etc., também é um lugar que talvez procure demonstrar coragem, né? Que talvez procure demonstrar esse lugar de eu encaro isso aí de frente, né? E aí também, isso é uma coisa que me faz pensar que falando sobre morte especificamente, teve uma coisa que eu li no livro tibetano do Viver e do Morrer, que mexeu muito comigo, assim, que se acredita que se morre como se vive, né? E aí o livro explica e dá exemplos muito concretos do tipo, se você vive uma vida bem, ele é bem didático, né? Esse livro, ele é ótimo. É um talagão desse tamanho, mas ele é maravilhoso. Ele diz assim, se você leva uma vida agressiva, né, a sua morte tende a ser muito agressiva, né? Agressiva no despegar, né? No jeito, na forma, pode ser uma modalidade agressiva, pode ser um sofrimento agressivo, né? E por outro lado, se talvez você procure viver uma vida um pouco mais, né, mais centrado, mais serena, mais provavelmente a sua morte reflita. E essa coisa do você se morre como se vive, eu parei naquele trecho, assim, eu lembro que eu fiquei umas 3 semanas, tipo, puta, é isso, porque daí eu comecei a fazer várias conexões, por exemplo, de como meu bisavô morreu, dormindo, suspirando. E se você ouve falar sobre o meu bisavô, ele era a pessoa mais doce, mais acolhedora, mais carinhosa, mais serena, mais tranquila, sabe? Uma coisa um pouco... Sim. E você fala, puxa vida, né? Eu fiquei, tipo, semanas, assim, antes de retomar a leitura. Isso é uma coisa que eu trago muito para minha vida, assim. Se morre como se vive, né? Eu joguei aqui no Google, agora só poder lembrar. Teve uma série, não sei se você vai lembrar dela, que é Touched by an Angel. Uhum, sim. E aí tinha uma coisa que eu achava incrível nessa série, que você tinha o Angel, se eu não me engano, que era o anjo da morte, e aí 2 mulheres, né? Uma que era uma aprendiz de anjo e outra uma negona com a voz gospel, que é uma cantora, não lembro agora o nome dela, mas sempre tinha uns momentos assim bem igreja
americana, né? É lindo, né? E sempre tinha... todas as histórias falavam do momento de desencarne, né? Então, como você lidar com a morte? Então, a pessoa está próxima da morte ou alguém que estava vivendo luto pela morte de alguém. E aí tinha uma coisa que era muito legal, porque a morte, é exatamente o que você está falando, né? A morte de cada um era muito de acordo com a fé da pessoa. Então, sei lá, se você tinha lá alguém que era um hindu, de repente abria uma flor de lótus, né, que meio que envolvia a pessoa e aquela meio que desaparecia, né? Foi uma imagem que veio aqui na minha cabeça agora. Mas tinha muito essa coisa do tipo, como é que acontece, né, para cada um, né? Então, existe a morte padrão? Não, cada um morre do seu jeito, cada um morre de acordo com a sua fé, né? Então, que bonito. E aí, essa semana eu estava assistindo Deuses Americanos. Eu não li o livro, na época foi super na moda, né? Todo mundo estava lendo, eu não dei muita atenção. Tem na Prime Amazon, né? Para quem quiser assistir a série. É muito foda, porque o livro é de 2001, se eu não me engano, e foi gravado agora, mas fala muito desse momento político mundial. E tem uma das vai rolar um spoiler aqui, mas tem uma pessoa que nunca acreditou em nada, morte não existe, não sei o que tudo mais, e no momento que ela morre, aparece o anjo da morte, tipo assim, você não sempre falou que a morte não existia, não é nada, então, assim, qual vai ser o teu destino? Do nada. É um escuro. Para você sempre a morte não é nada. Então, é isso, né? Então, não que seja exatamente assim, mas, de novo, essa história do que você está esperando, né? Não que você precise esperar alguma coisa, né? Mas eu acho que não tem que ser... A gente volta, acho que o grande mote dessa conversa toda aqui, que hoje está sendo a conversa mais maluca nossa, né? Já para todos os lados possível imaginável. Nossa, nunca mas eu estou adorando. Nunca vi nada tão geminiano do que essa morte, né? A morte geminiana. Mas o que a gente está falando é exatamente de não dramatizar, né? Então, assim, encarar tudo com a naturalidade que é devida, né? Então, não temer por essa morte, e não só da morte física, né? E é importante frisar isso, né? Então, estamos falando num momento em que muitas mortes estão acontecendo e a gente não está sendo insensível com relação a isso. Mas é pensar também que em todas as mortes que a gente vivencia, é o término de uma relação, é o término de um sonho, é tudo, né? Então, algumas pessoas estão num pré-luto, de repente, porque amanhã é dia dos namorados, e está passando por um processo de morte porque perdeu alguém, um relacionamento que era caro e que vai passar amanhã dia dos namorados sozinho. E aí, isso desperta muito mais, né? Ou às vezes, mesmo a pessoa que está casada com alguém, mas pensa assim, puta, o que ele está passando esses namorados com Eduardo, com João, com Suzana, com Priscila, ou seja lá o que for, né? Então, que não é o André que está do lado, né? Assim. Porque a gente não aceitou a morte, né? No outro dia eu atendi uma pessoa que... é uma história muito incrível, né? Eu falo muito isso para os alunos, que assim, não tem livro ou não tem professor de tarô que vai esgotar as possibilidades das cartas, porque a vida é tão sortida, aparecem umas histórias tão incríveis na mesa da gente que Nossa, sim. deve ser, cara, como é que alguém vai falar assim, como sai tal carta pode indicar isso? Não, porque não tem criatividade, né? Quando você acha que você esgotou todas as possibilidades, parece mais uma coisa assim que, puta, eu não tinha pensado nisso. Enfim, a história dessa pessoa foi alguém que passou por uma experiência de perder alguém muito especial, e aí ela entrou com um argumento que assim, essa pessoa trabalhava com ela, eles construíram juntos um negócio, um trabalho, enfim. E como essa pessoa morreu, então assim, eu tenho que trabalhar por mim e por ela. E 4 anos se passaram, e eu estou ouvindo essa mulher falando que ela trabalha alucinadamente de manhã até a noite, no coisa e tal. E esse cara não só foi um cara incrível, como ele deixou um legado incrível para ela, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é uma história muito bacana com relação a isso. E eu falei assim, em que momento você viveu esse luto?
ela assim, puta, eu não tive tempo. Assim, sei lá, tipo, uns 4 meses atrás até eu tive um chorinho. Eu falei assim, porra, ele merecia um chorinho, e não porque ele, por ser incrível, merecesse um chorinho, mas porque ele, por ter sido incrível, será que ela merece só ter um chorinho? Né? Então, por que você, né? Então, a gente fala isso de forma clínica, né? Que assim, a gente precisa viver o luto, né? O luto não pode ter infinito. O luto tem que ter uma data de validade, porque senão vira patologia. Mas o luto é fundamental. Então, a gente precisa chorar todas as nossas perdas, né? A luto da perda de um trabalho, a perda de um parente ou de uma pessoa que era querida porque se foi, você nunca mais vai ver, ou porque alguém que você desfrutava de uma presença e não vai ter mais, né? Então, Sim. é isso, né? Eu ontem atendi uma pessoa que era super ligado com uma irmã e essa irmã simplesmente mudou para um outro estado e essa pessoa se sente abandonada por essa irmã. Então, por mais que hoje eles ainda tenham, né, se fale, aquela coisa toda, mas tipo assim, Sim. eu perdi e eu não consigo, isso me dói, né? E a gente Eu conversando, preciso elaborar isso, né? ele teve um momento ali de um choro, ele se desculpe. Eu falei assim, cara, não, porque é um luto. Por favor, coloque para fora, né? É que essa coisa do chorar o luto, eu gosto muito, muito, muito. O meu trabalho com mulheres, ele é um trabalho que procura sempre fazer caber tudo. Tudo, sim. Sim. Quando eu falo tudo, é tudo, tudo mesmo, né? Assim. E essa coisa de chorar o luto é muito particular, né? Não só na forma, como no tempo. Sim. E esse acho que é o desafio de cada pessoa, né? De entender qual é o timing e qual é o tempo de serviço daquele luto, vamos chamar assim. Eu tive um professor que eu também amo muito, ele foi casado, acho que por 20 anos, com uma esposa que desenvolveu um câncer super agressivo. Ele cuidou dela bem na fase terminal e ela faleceu. E ele, bom, foi discípulo do Osho em Puna, assim, um cara muito diferenciado, com práticas meditativas muito diferenciado, um cara muito diferenciado. E, obviamente, ele botou as técnicas dele a serviço desse luto, né? A respiração, o renascimento, toda a visão dele construída sobre o fim dessa vida física, claro, né? Assim. Então, o fato é que as pessoas que... Isso ele conta nas aulas, tá? Nos cursos, assim. Ele conta que as pessoas em volta esperavam que ele ficasse devastado, chorando, se arrastando, sem fazer nada, tal. Ele se recolheu por um tempo, depois que ela faleceu, botou todas as ferramentas dele a serviço e voltou para o mundo. De um outro jeito, mas ele voltou. Sustentando aquele lugar, por exemplo, da formação que ele sustentava com ela. Então, em homenagem a ela, ele seguiu com uma turma que, por exemplo, já estava agendada, só foi adiada. E eu fui a primeira turma. Depois do falecimento dela, eu não a conheci, né? Eu não a conheci fisicamente, porque, enfim, as experiências com a presença dela lá foram muito impressionantes, assim. E foi lá em Extrema, em Minas Gerais. E foi muito privilégio ver aquele homem, sei lá, do alto dos seus 50 anos, compartilhar aquele lugar, assim, da experiência particular do luto, sabe? Mas de um lugar muito, muito, muito consciente e maduro, né? De dizer, eu tive que lidar com a expectativa das pessoas sobre o meu sofrimento. Sim. Assim, tipo, né? E de como ele precisou sustentar isso, fazer as pessoas entenderem que ele estava vivendo do jeito dele e estava tudo bem, assim, né? Foi muito bonito, assim. Hoje ele é um grande amigo e a gente conversa bastante sobre isso, inclusive, também. Eu tenho uma história que eu não sei se eu deveria falar ou não, mas a gente fala, né? Mas quando meu pai faleceu, eu tinha, né? Eu dando suporte ali para minha mãe, aquela coisa toda, e a gente conversando tudo muito de boa. Só que tinha uma coisa meio maluca nisso, né? Porque, estou aqui batendo papo, né, falando com ela, né? Então, a vida continua, as providências tem que tomar, não sei o que, tudo mais. Aí alguém ligava para dar pêsames, o tom dela mudava. Aí ficava aquela coisa pesada.
E aí, pois é, um dia de cada vez, né? Pois é. Aí ficava uma coisa meio assim, aí aconteceu a primeira vez, aconteceu a segunda, aí, sei lá, tipo, na terceira ou quarta vez, eu falei assim, olha só, mãe, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Quem é você? Você é essa pessoa que está conversando comigo agora, ou você é essa pessoa que está no telefone com essas pessoas? Porque está dando um curto-circuito aqui na minha cabeça. Eu, né, minha mãe hoje está com 72 anos, enfim, tem uma coisa muito libriana, né, ali no perfil dela, que ela assim, não, mas olha só, é porque assim, e é uma pessoa espiritualista e tudo mais, então ela lida bem com a morte. E é natural que ela lide bem com a morte. Então, ok, perdeu o marido, 4 anos depois. Lidar com a morte não significa não ficar triste, né? Então, fica assim, triste, mas... e eu falei assim, o que está acontecendo? Eu disse, não, porque olha só, porque as pessoas esperam que eu esteja devastada. Exatamente o que você está falando aí agora. E assim, se eu não parecer que eu tô triste, vão achar que eu tô feliz. Cara, você tá o que você tá. Você não tá feliz, você não tá triste. Você só tá... Ok, perdi um marido, né? Então, assim, se alguém tem direito a qualquer coisa, é você. Você não tem que pagar... Exatamente. Né? O que as pessoas esperam que você esteja sentindo, porque... Porque às vezes eu estava esperando que ele morresse mesmo, porque ela não está nem chorando. Não tá... E aí... Eu estou falando da minha mãe, né? Estou expondo ela aqui, mas eu acho isso importante porque é a maneira que muita gente pensa a respeito. Isso. De não respeitar a forma e o tempo do luto alheio, né? Tipo, porque projeta no luto alheio o seu próprio luto, né? Ou a construção social que a gente tem sobre o luto. Né? Que, de novo, vale tanto para você perder alguém, como perder qualquer coisa na vida. Isso. Exatamente. Por isso que essa coisa é muito particular de, puxa vida, será que eu tô fugindo? Ou será que esse é o meu tempo mesmo? Será que essa forma é uma forma de dormir de conchinha para ter um problema? Ou será que é uma forma de, ok? Então, tem essa autoindagação, né? Assim, Sim. que é importante. Eu, quando perdi a minha primeira gata, né? Cabala Maria. Então, Cabala Maria, quando morreu no meu braço. Só um minutinho, desculpa. Não, esse nome não dá para passar, né? Assim, Sim. vamos honrar Cabala Maria, mas Cabala Maria... Cabala Maria era minha gata judia, eu tive Lila Devi, que era minha gata hindu, e Clara de Assis, que era minha gata católica. Né? Então, assim, cada uma tem Eu achei que a minha mãe batizando o cachorro de Beethoven Mário era too much information, assim. Porque assim, eu botei de Cabala, mas Cabala, assim, cara, precisava de alguma outra coisa, né? Virou Cabala Maria. Né? Então, precisava ter um nome duplo. Você precisa conhecer minha mãe, você precisa conhecer minha mãe. Minha mãe é Ana Cláudia, Ana Beatriz e Luiz Eduardo, assim, é exatamente isso. E aí, Cabala estava com problema de respiração, e aí toda vez que eu levava para o veterinário, ela estava bem, né? Só para me sacanear. E aí teve um dia que a veterinária foi lá em casa para vacinar, e aí a gente ficou batendo papo, né? Já tinha virado uma amiga ali da família. E aí estava batendo, eu fui assim, deixa eu ver onde é que tá. Eu tinha 3 gatas na ocasião. Aí eu fui olhar e estava ela lá com a falta de ar, né? Eu falei, puta, Sandra, só, o que eu estou te falando para você agora. Ela assim, Marcelo, vamos agora levar para uma clínica. Aí juntamos a gata, no meio do caminho, ela morreu no meu braço. Então, eita. Aí eu chorei muito com a Cabala e eu fiquei mal com isso durante semanas. E aí eu deitado na cama, eu de vez em quando eu sentia a cama dar uma coisa como se a gata tivesse pulado na cama, tipo assim, não tinha nenhuma gata comigo ali naquele momento, né? Mas eu sentia a cama dar aquela fufada porque tipo ela pulou do chão para a cama. Eu fui fazer reiki com uma pessoa e aí ela falou assim, você tem gato? Eu falei assim, tem, né? Inclusive perdi uma agora, não sei, mas não, porque tem um gato na sua aura. Eu percebo claramente, colocando a mão em você, a gente sente a presença de um gato. E é isso, né? Então, assim, e aí na época eu estava casado, né? E a pessoa ficava preocupada comigo, do tipo assim, mas por que você está sofrendo por causa do gato, né? Ou então parece um monte de gente assim, toma um outro gato para você, né? Porque eu odeio quando isso acontece, né? Quem fala que perdeu um gato, que assim, toma um outro gato, como se fosse substituir, porque afinal de contas é só um gato, né? Então, assim, um gato a gente tira um e põe outro, né? Então, então eu tive esse luto pela minha primeira gata.
tive pelas outras duas, né? Eu tive outras duas gatas que também morreram. Uma delas eu tinha que dar aula, né? Ela estava muito mal, teve câncer, não sei o quê, foi operada, aquela coisa toda. E aí, numa sexta-feira, ela ficou muito mal, eu tinha que dar aula no sábado. E aí, eu falei, à noite eu senti assim, cara, ela não vai passar dessa noite. Aí eu estou me preparando para dar aula, foi uma aula aqui no Rio. E aí, quando deu 6 da manhã, o celular tocou. Eu falei assim, quem é que liga às 6 da manhã para alguém? Né? Ela veterinária para dizer assim, essa Marcela está ligando para dizer que a sua gata passou mal à noite e não sobreviveu. Eu falei, tudo bem. Então, assim, olha, eu tenho que dar uma aula agora. Então, segura aí a onda que depois da aula eu passo aí. E aí, eu sustentei o dia inteiro dando aula de boa. Eu tinha esqueci o nome agora. É uma prece de oração, é um pano que tem um mantra, uma mandala, que teoricamente é que quando eu morresse, eu deveria pedir para alguém botar aquilo ali no meu peito para que eu fosse para uma terra pura, né? Eu, antes de sair de casa, eu peguei, fui na gaveta, peguei, botei no bolso. Quando eu saí de lá, fui na veterinária, eu falei assim, eu quero ver a data. Aí a mulher assim, não, Marcelo, não faz isso, né? Ela faleceu e, assim, a gente botou ela no congelador, né? Então, você vai receber, vai ter um picolé de gato aqui, né? Isso não vai ser bom para você. E eu, assim, preciso, né? Aí trouxeram, e aí foi me levar assim, olha, a gente separou uma salinha lá para você. Beleza, aí fomos para a salinha, e aí eu tive um momento... Vamos sustentar isso aí. Vamos sustentar isso aí. A gente sustenta. Essa coisa do ritual é muito importante. Sim. Muito importante. E aí eu peguei o pano, que seria teoricamente para minha morte, botei nela, e aí falei pro cara assim, aí chamei, né? Assim, pode levar, o cara assim, que pano é esse? Eu disse, não, eu não quero que seja cremado, né? Porque é natural, mas assim, dentro do judaísmo, fala que cremação você ainda fica com a tua alma corpórea próxima ao seu corpo, então a crença dentro do judaísmo é que existe um sofrimento à alma quando você passa pela cremação, né? Então, sabe, vão ser enterrados, né? Então, você enterra, mas tem um custo, assim, foda-se o custo, né? Enterra com essa oração. E para as minhas outras duas, eu não tinha mais essa coisa, mas eu tinha umas bandeiras de oração também. Mesma situação. Nas outras duas situações, eu tive que ir depois, pegar lá o picolé de gato. Dessa segunda vez, eu fui mais esperto, eu sabia. Também foi numa sexta para sábado. Eu sabia que ela não ia sobreviver, ela estava com um câncer que já tinha dado metástase. Aí eu desliguei, eu fui covarde, né? Eu desliguei o celular, eu falei assim, eu não quero dar aula sabendo, né? Então eu vou saber quando eu vou voltar. Então no meio do dia eu liguei, assim, faleceu, eu falei, não, já sabia. Mas também enrolei numa bandeira de oração e foi, mas assim, o ritual é importante, né? O que eu acho mais doloroso nesse momento de pandemia é das pessoas não ser permitido às pessoas poder velar os seus defuntos. A ritualizar, sim. Que é isso, né? Então a pessoa entra no hospital e você só sabe que ela foi enterrada, ponto, né? Então a gente precisa passar pelos processos. Então quando eu estou falando aqui do chorar e tudo mais, eu acho que é importante, como qualquer outro processo, né? Chore a perda do seu emprego, chore a perda de um relacionamento, chore que for, né? Mas entre na temperança também, né? Leve o seu tempo. Se a gente falar de linha narrativa, a gente falou do pendurado, da morte, entre na temperança, né? Porque é esse lugar que você não sabe quanto tempo vai ser. Porque no caso da minha primeira gata, eu sofri muito e fiquei acompanhando. Das outras duas, eu tive igual momento de choro com o corpo, e depois que levou embora, tipo, ok, como é que você tá? Tudo bem. Né? Porque a primeira foi de surpresa, das outras duas já estavam sofrendo, né? Então essa morte veio como uma bênção. Né? Sim, meu pai, alívio também. O meu pai estava com câncer no fígado. Então, assim, quando a mãe falou assim, puta, que libertou. Vai ficar grudando aqui essa pessoa, segurando por quanto tempo, né? E também tem essa coisa de em que momento do ciclo da vida a morte acontece, né? Tem umas mortes que são mais
fáceis de lidar, por exemplo, quando elas acontecem na velhice, e Sim. você sabe que esse é o caminho da vida, e mortes mais difíceis de se lidar, quando é a morte de uma criança e um pai perde um filho, uma mãe perde um filho, é muito mais próximo de algo que a gente pode classificar como antinatural Sim, do eu que perdi um qualquer outra irmão, meus coisa, pais nunca né? lidaram bem com isso, né? Porque é complicado, morreu no acidente de Sim, automóvel, imagina. né? Uma hora você estava É, ali, uma hora não está mais. Então, isso, é difícil. exatamente. Então, esse é um vídeo que a gente vai precisar colocar aviso de gatilho, tá? Tecnicamente a gente precisa botar aviso de gatilho, porque como a gente está trazendo muitos exemplos, né, e falando Sim, muito disso, isso pode encostar em alguma coisa dentro de alguém e aí a pessoa, enfim, aciona um gatilho perigoso para ela. Então a gente vai precisar explicar isso. Acho que para começar tá bom, né? foi, né? Já virou tudo Foi, avesso já. Então, foi. Vamos então fazer um intervalinho da água e do banheiro e te dá voltar para um jogar? break e faz um joguinho logo em seguida. Você fica aí com a gente, tá bem? Isso. Você fica aí com a gente Você agora fica aí com a gente. processando o seu lugar da morte e a gente já volta. Né? Então, dá aquele chorinho, Isso, acolhe isso, isso, que aí tem logo o vídeo logo seguinte, né? Então, a parte 2 está aí, isso. Para a gente fazer um joguinho. deve ter um card aí aparecendo, se não, dá uma olhada, né? Você está Sim, olhando isso em algum outro lugar, olha aí que vai ter um link para a parte 2, onde a gente vai fazer um isso. jogo, e esse jogo vai... O que a gente tem para aprender no dia de hoje, né? Tipo a lição do He-Man, né? No episódio de hoje, o que a gente aprendeu? Isso, Então, isso, vamos trazer isso para aí. cá. Até Até já! mais.